Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live do programa Para Sair dessa Maré, que é um programa da Universidade Federal do Paraná, setor litoral. E gostaria então de dar as boas-vindas e falar que hoje a nossa live é sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde e sobre qual a importância de um Sistema Único de Saúde. Então, o objetivo dessa live de hoje é destacar por que o SUS, né, que é uma conquista, é um direito do povo brasileiro, e por que ele é tão importante para a nossa população, inclusive agora no contexto da pandemia, não só com a pandemia, mas também, né? A pandemia ela fez com que os sistemas de saúde de vários países do mundo virassem destaque na mídia, e o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, dentre os países com mais de 200 milhões de habitantes, o SUS é o sistema que tem mais abrangência. Então, o Brasil, né, é o que conta com esse sistema, né, com serviços gratuitos de forma universal. E para quem, então esse é o tema da nossa live de hoje. E para quem não me conhece, eu sou então o professor Marcos Signorelli, eu sou professor da UFPR, setor litoral, há 15 anos e com muito orgulho. Atualmente eu sou professor no curso de graduação em saúde coletiva, do qual eu estou atualmente como coordenador do curso, e atuo também na pós-graduação, no mestrado em desenvolvimento sustentável e no mestrado em saúde coletiva. E aqui hoje, junto comigo, eu tenho a honra, né, de estar recebendo a nossa convidada, que é a professora doutora Vera Maria da Rocha. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Vera pelo carinho, por ter aceito participar, né, dessa live, ter aceito o convite. E a Vera, para quem não conhece, então, ela é doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela possui graduação tanto em educação física quanto em fisioterapia, assim como eu também sou graduado em fisioterapia. A Vera é especialista em saúde pública, em saúde mental, e o mestrado dela foi em ciência do movimento humano. E a Vera, além da docência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tem uma trajetória muito importante na Rede Unida e na Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Então, eu vou passar a palavra para a Vera, para ela dar um alô, dar boa tarde para os nossos internautas também, e caso ela queira complementar essa apresentação. Vera, então, obrigado, viu, por ter aceito. Imagina, eu agradeço. Boa tarde a todas, a todos, a todes, e quero dizer que para mim é uma honra ser convidada para participar de um evento, porque para mim é um evento, né? Quando é um programa de toda a universidade e não apenas do meu setor de conhecimento, que é a fisioterapia, né? Atualmente mais específico a fisioterapia. Então, eu quero agradecer à instituição, né, a Universidade Federal do Paraná, do campus Matinhos. Particularmente, eu quero agradecer a ti, Marcos, por lembrar do meu nome, né? Afinal de contas, a nossa militância é de bastante tempo, né? E quero destacar também que o que nós estamos fazendo aqui, tu ter me convidado, eu ter aceito, é um grande exercício da micropolítica que tanto a gente está precisando hoje, né? De nos fortalecer, de estarmos juntos, de poder fazer chegar a nossa voz aos estudantes, aos demais colegas professores, aos técnicos da universidade e às pessoas que às vezes transitam pela internet e têm a possibilidade de ouvir falar de um tema tão importante, né? Eu quero agradecer e quero destacar aqui a importância do tema, né? Quando a gente fez, eu vou contar agora o segredo de bastidor, quando a gente fez o ensaio técnico para ver se funcionavam os equipamentos, o William disse assim, essas lives estão dando muito sucesso, porque a gente propôs para sair dessa maré, lives para esperançar. Que coisa mais linda do que isso, nesse momento tão difícil que a gente se encontra, poder trocar algumas ideias sobre a possibilidade de ter esperanças no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Não só na nossa particularidade brasileira, mas no mundo inteiro. Então, eu sou grata também
pela oportunidade de estar incluída num programa como esse, Marcos. Então, é o meu agradecimento a todos vocês que pensaram na proposta, né? E outra coisa que foi a isca, né, que o Marcos lançou, SUS. Quer me provocar? Quer me provocar? Convida. Vamos fazer uma rodinha para conversar sobre o SUS? Legal, E Vera. E aí eu fico muito feliz e espero, naturalmente, atender a expectativa das pessoas que estão dispostas a nos ouvir, mas também dizer que talvez a nossa fala seja uma fala mais de reflexão e de busca conjunta de possibilidades para tudo isso que está colocado aí com relação ao nosso Sistema Único de Saúde, com relação à nossa saúde, né, a saúde da nossa população brasileira. Para complementar a apresentação, eu só digo assim, ó, ex-professora, ex-coordenadora, agora eu sou uma jovem, entre aspas, aposentada, então eu falo de um lugar, e eu acho que é importante eu falar desse lugar, eu falo de um lugar que é um lugar privilegiado, né? Nem todos vão conseguir chegar aonde eu cheguei, que é na aposentadoria, né? Porque nós estamos passando aí por uma situação de perda de direitos que, que tem deixado os nossos profissionais muito desanimados e muito tristes, e os nossos estudantes já devem ter percebido isso na rotina e no cotidiano das salas de aula. E estar aposentada também permite que eu olhe a situação do lado de fora. Então, eu estou isenta de ter compromisso institucional, eu estou aqui falando como Vera Rocha, né? E me sinto muito à vontade para falar. E com certeza eu vou dizer algumas bobagens, e aí eu peço que os universitários desconsiderem. Bom, Marquinhos. Legal, Vera. Marquinhos, eu estava pensando assim, ó, que esse universo aqui, que faz parte do campus, né? Eu fiquei olhando, gente, mas é um desafio, eu acho, trabalhar numa unidade acadêmica com tanta inovação em termos de proposta de cursos, cursos novos, propostas novas de formação, com componentes, às vezes, que parecem tão distintos, né? Porque nós temos aqui licenciatura, bacharelado, e com temas, com áreas de abrangência que parecem tão distintas. Quero parabenizar a gestão, porque deve ser uma dificuldade. Quero parabenizar os estudantes, porque eles têm a possibilidade de conhecer universos muito distintos, estando nesse conjunto aqui, dentro desse campus. Eu não sei o que tu percebe daí, Marcos. É bem desafiador mesmo, bem desafiador. Eu acredito que ao longo da live a gente pode comentar um pouco, né? Até para quem não conhece tão bem também a minha trajetória, eu também fui docente da fisioterapia quando ela era sediada no setor litoral. Com o tempo a gente abriu a graduação em saúde coletiva, que é para trabalhar os 4 anos, né, ao longo dos 4 anos, para a formação de gestores para o Sistema Único de Saúde. E a gente vê, por exemplo, que uma situação que nem essa que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, ela requer um trabalho que é interdisciplinar, né, então ela requer o conhecimento de várias especialidades, desde a biologia até a gestão, a finança, enfim, até a própria saúde coletiva, né, então é bastante desafiador, e a ideia do campus da UFPR Litoral é trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, né, como um eixo norteador do seu projeto pedagógico. E antes que a gente comece a nossa conversa propriamente dita, eu só gostaria de aproveitar também e agradecer e apresentar o Ringo Bess, que é o nosso tradutor aqui, intérprete de Libras, que está acompanhando, e agradecer o William também, que é o nosso profissional da área de comunicação, que está nos bastidores, né? E nessa conversa, hoje vai ser mais uma conversa, aqui um bate-papo com a Vera, né? Eu conheço a Vera pelo menos há 14 anos, e agora eu vou falar um segredo também, que eu já falei para a Vera, que ela foi e ela é uma das pessoas que mais me inspira e vem me inspirando, né, tanto do ponto de vista profissional, enquanto profissional sanitarista que defende o Sistema Único de Saúde, mas também como pessoa, como ser humano.
Tá? Então, para mim, é muito especial ter a presença da Vera aqui hoje. Sempre quis levar ela para Matinhos, hoje eu estou levando ela virtualmente, né? Então, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, né, nós vamos pensar assim, né, como que o Sistema Único de Saúde é importante, né, e muita gente, veja, agora nós estamos vivendo uma situação ímpar, que é a da pandemia, né, da Covid-19, mas muita gente, o que recebe, às vezes, de informação, para quem não é da área da saúde, né, recebe de informação sobre o Sistema Único de Saúde, é aquele verdadeiro bombardeio que a mídia faz, né, que é pegar uma fila de um hospital ou de uma unidade de saúde, ir lá filmar, e às vezes as pessoas estão descontentes, né, mas, na verdade, nós que trabalhamos no Sistema Único de Saúde, que temos ele como um cenário de aprendizagem, um campo de práticas, a gente vê que o sistema é muito mais complexo, e que é um sistema, gente, relativamente jovem, tá, o SUS tem 30 anos, é pouquíssimo tempo, é mais jovem que eu, tá? Então, essa construção, ela não é uma construção assim que se dá num passe de mágicas. Então, para que o SUS, né, fosse sendo construído, e eu digo ainda está sendo construído, um dos importantes eventos que aconteceu na história, né, do Brasil foi o movimento da reforma sanitária. Então, para aqueles que são mais jovens, né, Vera, talvez mais jovens que nós, não devem ter ouvido muito falar o que é essa reforma sanitária, né? Talvez até as pessoas mais antigas, eu não vou dizer mais velhas, vou dizer mais experientes, né? As mais experientes talvez não lembrem muito bem, a não ser que tenham, né, alguém que trabalhe na área da saúde ou a própria pessoa trabalha, né? E essa reforma sanitária, então, ela muda a configuração do direito à saúde no Brasil, né? Então, ela ajudou a materializar o processo de construção do SUS. Então, Vera, agora eu vou ter que entregar, na verdade. Eu era, assim, um bebê na reforma sanitária. Um recém-nascido, né? Talvez você que tem um pouquinho mais de caminhada que eu, pudesse comentar um pouco, né? Enquanto alguém que viveu, né, esse processo, década de 70, né, o processo de redemocratização, a gente vivia numa ditadura militar e passou, né, uma transição para uma democracia, e nisso nasce, então, o Sistema Único de Saúde. Você poderia comentar, Vera, como que foi viver nesse processo até a materialização do SUS? Com a palavra. Sim, sim. Sim, obrigada, Marco. Sim, eu só queria, antes de começar a discorrer sobre isso, dizer para o Ringo que o meu sinal é esse, que a comunidade surda pode saber que esse é o meu sinal. Porque a boca é pequena. Então, eu trabalhei muito com pessoas com deficiência, com a comunidade surda particularmente, mas não cheguei a me habilitar, porque na época não tinha essa utilização da linguagem dos sinais. Quero agradecer muito o Ringo por estar aí conosco. Mas veja, para a gente contar um pouquinho, né, eu acho que tu foste bem feliz em falar de que a gente vai esquecendo que as coisas não são prontas, porque quando a gente nasce, as coisas estão ali, e a gente pensa, isso sempre esteve ali. E não, os momentos históricos e os fatos históricos e o resultado disso são coisas que nós construímos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto participantes de vários movimentos. E eu tive o privilégio, claro que não me iniciei no movimento de reforma sanitária, mas eu tive a felicidade antes de terminar a faculdade de fisioterapia, o curso de fisioterapia, como eu já trabalhava com a educação física, e durante o tempo em que eu trabalhei com a educação física, eu não tinha essa aproximação com a área da saúde, deixar bem claro que a vinculação da educação física na área da saúde, ela vai ocorrer bem mais tarde, né? Mais tarde, que eu digo agora, mais 2000, acho, para cá, que ela começa a se desenhar com mais clareza. Mas quando eu estava estudando a fisioterapia, eu tive a felicidade de me especializar e me aperfeiçoar na minha primeira aproximação com a saúde coletiva, que foi a saúde mental. Foi pelo caminho da saúde mental, na época o movimento antimanicomial,
que aí é o grande movimento que coloca as pessoas, os militantes, os profissionais de saúde na rua, em defesa de um tratamento digno, de um cuidado digno para as pessoas em sofrimento mental e emocional. Então, eu fui muito feliz de ingressar por esse caminho, por esse canal. E eu lembro que as pessoas que eu conheci naquela época são pessoas que até hoje, muitas delas ainda estão na linha de frente dos movimentos de reforma, de mudança sanitária e de defesa incondicional do SUS. E desde ali, veja, 83, que foi nos últimos anos, no meu último ano na faculdade, de 83 para cá, a gente não se afastou mais, porque esse movimento foi um movimento que nos colocou na pauta das políticas de saúde. Esse movimento da reforma sanitária, ele não começa em 70, ele começa antes, porque havia já, desde o início de século, aí, anos 40, 50, pós-guerra, um movimento de profissionais da saúde, que são aqueles de base, né? Que nos deixaram esse grande legado que foi o movimento de reforma sanitária iniciado. É claro que com a instituição da nossa ditadura, né, com a instituição da nossa ditadura, o movimento se torna mais forte porque era um movimento de resistência. E havia socialmente um problema muito grande no Brasil, que era o problema das iniquidades, né, das desigualdades, da desassistência. Então, o movimento de reforma sanitária se fortalece, ele ganha espaço e ganha pauta da saúde na Constituinte. Mas não foi uma questão pacífica. Por quê? Porque os mais progressistas defendiam um sistema único de saúde integral, universal, equitativo para todos. Mas nós tínhamos uma força ainda, como hoje, né? Porém muito mais sedimentada na previdência privada, né? Quer dizer, era a previdência, era um interesse privado que determinava quem iria e quem não iria receber a assistência à saúde. Então, o movimento de reforma sanitária vem não só de um desejo político de mudar, de uma necessidade social dessa mudança, mas da resistência que esses profissionais tiveram. E essa luta, quando chega agora na Constituição de 1988, ela ganha legitimidade pela nossa Carta da Constituição e ela se transforma numa luta em defesa do SUS. Mas a nossa luta pela defesa do SUS ela tem que ser cotidiana e permanente. Então, o pessoal que estava nesse movimento se mantém nesse movimento, se mantém alerta, apesar de tudo isso que nós estamos passando aí. Então, esse movimento de reforma sanitária, ele colocando o SUS como a nossa política social, uma maior política social, ele também coloca em debate interesses diversos. E, por isso, nós temos que nos manter alertas e com cuidado, né? Antes disso, eu sou fruto desse período, quem não tinha emprego, quem não tinha carteira assinada, como hoje está acontecendo, né? As pessoas mudaram os seus vínculos de trabalho, nós éramos atendidas pelas Cáritas ou pelas filantropias, as Santas Casas. E é claro que, num problema social grande, como nós sempre vivemos, isso tinha relação direta com a qualidade da assistência que nós recebíamos. Então, não havia esse investimento em educação, esse investimento em prevenção, esse investimento em organização social que o SUS dá conta, porque era o atendimento em si. Quer dizer, está doente, vai lá, consulta e recebe o atendimento. De uma certa forma, isso condiciona as pessoas a uma certa postura diante do sistema de saúde. Então, se nós vínhamos acostumados a colocar a saúde
simples e diretamente na ausência, na ausência de saúde, então só na presença da doença, saúde só era importante quando nós adoecíamos. Com a vinda do SUS, nós vimos que saúde é muito mais do que não estar doente. Né? A saúde é um direito social, é direito às garantias que dão a nossa dignidade em vida, que é casa, que é habitação, que é alimentação, que é trânsito. Né? Então, eu acho que o movimento de reforma sanitária carrega em si todo esse sentimento de democracia e de dignidade. Uma das questões que eu mais chamo a atenção, né? E tira a questão que hoje está sendo colocada de caridade, de quem tem ajuda quem não tem, porque como ele é bonzinho, ele ajuda. Mas, na verdade, tem um interesse aí por trás, que ele ajuda, mas, ao mesmo tempo, ele está ganhando muito com essa ajuda. Né? Que são os desvios aí, que são essas questões colocadas que nós todos os dias nos cansamos de ver nas notícias, né? Então, eu acho que isso basicamente do movimento de reforma sanitária e o presente que nós ganhamos em ter a implantação do SUS aí colocada pela nossa Constituição, né? Mesmo tendo a consciência que isso não está pronto, não está dado e não está completo. Ótimo. Eu não sei se tu concorda. Assim. Concordo, e olha, gente, isso que a Vera está trazendo é muito importante, principalmente para as novas gerações, né? As novas gerações que nasceram, né, digamos, já com o Sistema Único de Saúde em operação, não fazem ideia de como era antes, né? Então, antes, na década de 80, 70, eu lembro de criança, assim, né? Então, a minha mãe, ela era servidora pública do Estado, ela era professora. Então, nós tínhamos o nosso sistema, digamos, mini sistema de saúde, que era o IPESC, que era o Instituto de Pensão, né, de Saúde dos servidores do Estado de Santa Catarina. Então, a gente ia no médico lá, no dentista, né, era tudo pelo IPESC. Agora, se, por exemplo, a minha mãe não fosse mais professora, aí, quer dizer, não teria um vínculo de trabalho, a gente teria que, é o que a Vera comentou, né, recorrer, por exemplo, às instituições de caridade, que eram a Santa Casa, né, os hospitais de caridade, e muito dentro desse modelo hospitalar, hospitalocêntrico, que a Vera falou, né, quer dizer, eu tô doente, eu vou procurar o hospital. E faltava digamos assim, um programa mais amplo que fosse de promoção, de prevenção, né, à saúde. E, veja, gente, a realidade do Brasil, né, que a grande maioria das pessoas não tem, não a grande maioria, mas grande parte, não tem empregos formais, então essas pessoas estariam completamente desassistidas de qualquer tipo de saúde, a não ser as caridades, né? Acho que é isso que a Vera trouxe, né, vem trazendo, e que com a reforma sanitária, isso vira texto da Constituição, né? Então hoje o SUS, o direito à saúde é um direito assegurado na Constituição, né? Talvez a Vera pode comentar um pouquinho qual a importância disso, né? E, afinal, o que vem a ser esse SUS, né? E avisar os internautas também que podem ficar à vontade para fazerem perguntas, enfim, a gente está aqui para um bate-papo mesmo, tá? Enfim, Vera, SUS, Constituição, direito, né? O que isso implica? Então, eu me lembro, Marquinhos, que havia as caixas de pecúlio e pensão, eram essas caixas de pecúlio e pensão para quem estava empregado. Quem não tinha vínculo formal, como no caso dos meus pais, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era mecânico, e isso fez com que a atenção e o cuidado à saúde aconteciam na necessidade, na emergência, no hospital, e as condições desses espaços, por mais que as freirinhas, na verdade, né, as freirinhas e os padres cuidassem, eram muito precárias, muito, muito precárias. Com a Constituição, então, em 88, nós passamos a ter um sistema universal, quer dizer, todas as pessoas do Brasil têm condições e têm direito e têm acesso ao serviço de saúde. Gente, é difícil da gente dimensionar isso na fala. Eu acho que quando nós conseguimos verificar assim, ó, que nós temos distribuição de medicamentos, nós temos a vigilância sanitária, nós temos programa para idosos, para crianças, para gestantes, nós temos acompanhamento, nós temos home care, nós temos alta complexidade, nós temos transplantes, quer dizer,
para quem não viveu a época anterior ao SUS, tem muita dificuldade de dimensionar o que representa isso. E mais, o que representa o setor saúde na vida social brasileira, né? Eu acho que hoje, com a pandemia, eu acho que o Marquinhos já colocou isso ali no começo, nós vivemos uma crise sanitária sem igual no mundo, na história do mundo. Eu acho que é uma das maiores que a gente conhece, mundo, vamos dizer, moderno, né? Uma das maiores crises sanitárias. Nós não conseguimos pensar nessa situação sem a existência do SUS. Com todas as divergências, com todos os desmandos, com todo o desgoverno que está colocado aí. Nós temos que ser gratos, porque o SUS, além de ser universal, quer dizer, todas as pessoas têm acesso, a organização do SUS permite ele estar em lugares que antes nunca passaria nem... Olha, ninguém passaria por lá, porque é de impensar, impensável a gente pensar na capilaridade que o SUS possui. Então, eu não sei, eu acho que tem muita gente que pode ser que não seja da área da saúde e que tenha muita dificuldade de compreender o que nós estamos falando em defesa do SUS, que concorre com uma mídia pautada pela iniciativa privada que aposta no SUS não dá certo. Então, eu gostaria de falar agora, porque daqui a pouco termina o tempo e a gente não fala o que talvez seja mais importante falar, que é: nós estamos sofrendo ameaças. O nosso SUS está sendo ameaçado cotidianamente em nome dos próprios números da pandemia. Então, nós tivemos, de janeiro até maio, mais de 1.000 portarias, documentos, decisões jurídicas, e muitas delas que afetam diretamente o nosso Sistema Único de Saúde. E a gente não dá conta de acompanhar essas proposições. Então, a nossa defesa por um sistema único, universal, equitativo, que possa e que tenha capacidade de oferecer para aquelas pessoas que precisam mais um cuidado maior em toda a sua abrangência intersetorial, é o SUS que vai dar. Não haverá nenhum plano de saúde capaz de resolver. Até porque os planos de saúde têm limitação gerencial, e aí vocês trabalham aí bastante com gestão, de oferta. Eles estão sempre oferecendo no limite daquilo que a lei propõe. E sempre um pouquinho menos. Assim como eu falava da internet, que eles vendem 100 e oferecem 60, nos planos de saúde é mais ou menos isso que a gente vê. As pessoas pagam, mas na hora de contabilizar a sua conta por usar um serviço, sempre tem uma notinha a mais daquilo que não está incluído no plano. Então, a nossa defesa pela integralidade de atenção, quer dizer, a pessoa ser atendida em todas as suas demandas, isso é uma bandeira de todos nós. Eu não preciso ser uma profissional da área da saúde para entender que o SUS é a melhor política social que o Brasil tem. É a política social mais inclusiva que o Brasil tem. É a política social que permite a maior participação das pessoas em instâncias de decisão. Eu não preciso ser profissional de saúde. Aliás, isso deveria ser uma bandeira de todo mundo. E aí a grande diferença para outros países que têm sistemas universais. Não sei se eu fui clara. Eu vou até complementar, vou retomar, né, que no início eu comentei que dos países com 200 milhões de habitantes, com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o único que tem um sistema que é público, que é universal, que é gratuito. Então, universal quer dizer para qualquer pessoa. E aí o que a Vera coloca, né, às vezes algumas pessoas falam, mas eu tenho plano de saúde, ou eu não dependo do SUS. Depende sim. Quando você abre a torneira para tomar água, essa água passa por um serviço de vigilância sanitária. Quando você vai num restaurante para comer, quando você compra carne no açougue, isso passa por um serviço de vigilância. Vigilância sanitária é SUS.
então você está usando o SUS também, quer você queira, quer você não queira, né? Eu trouxe aqui alguns dados, Vera, só para ilustrar um pouquinho, porque é muito, veja, a complexidade desse sistema, que atende 200 milhões de pessoas, pensa quem faz a gestão disso, como é complexo, né? Só alguns dados para ilustrar. Um relatório, tá, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, do ano de 2014. Então, veja, antes de o Brasil começar a descer a ladeira, tá? Naquele ano, em um ano, tá, gente? Foram 4,1 bilhões de procedimentos de ambulatório. Então, quer dizer, mesmo com uma população de 200 milhões, eu tenho 4 bilhões de procedimentos, que é o quê? É um curativo, é uma sessão de fisioterapia, né? Enfim, algum atendimento, uma visita domiciliar. Eu tenho 1,4 bilhão de consultas médicas em um ano. Quer dizer, qual é o plano que dá conta disso tudo, né? Por exemplo, os procedimentos de vacina, 98% dos procedimentos de vacina são pelo SUS, né? Então, hoje, né, a gente está na iminência, né, de uma vacina para essa doença. Nós temos, por exemplo, dentro do SUS, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que é uma grande produtora tanto de vacinas quanto de medicamentos. E há medicamentos, há tratamentos de saúde que a gente só encontra no SUS, né? Então, por exemplo, tratamento para HIV, tratamento para tuberculose, né? Então, as pessoas, elas recebem o medicamento, é gratuito, e até, assim, dando um exemplo, porque a gente aqui poderia ficar, acho que alguns dias, né, Vera, falando sobre o SUS, eu vou dar um exemplo apenas, que é esse do tratamento da tuberculose, tá? Que é uma doença também infecto-contagiosa, né? É um problema persistente no Brasil ainda, e o tratamento, veja, o sistema não apenas dá o medicamento, só que ele faz o quê? Ele vai todo dia, quem tem o diagnóstico de tuberculose, a pessoa, um agente de saúde vai todo dia na sua casa, ele te entrega o medicamento e você tem que tomar na frente do agente de saúde. E por que acontece isso? Porque a população muitas vezes recebe esse medicamento, começa a tomar, assim como toma antibiótico nos 3, 4 primeiros dias, eu já tô bom, e para de tomar. E com a tuberculose, se a pessoa não continua esse tratamento até o fim, a tuberculose cria resistência, e depois é muito mais difícil ou até impossível de tratar. E a tuberculose também é extremamente contagiosa, né? Então, é uma forma de o sistema, veja, qual é o plano de saúde que faria isso por você? De ir na tua casa, levar o medicamento e ainda você ter que, né, tomar para comprovar que você tomou, porque, claro, para o sistema é pior se a pessoa não tomar e espalhar mais a doença, né? Então, talvez, Vera, nesse diálogo, né, a gente poderia comentar um pouquinho como é que é a realidade nos outros países, enfim, há sistema de saúde pública, não há, né, o que SUS traz de convergência, de divergência, né, e talvez até falar um pouquinho do nosso modelo de atenção primária também, né? Eu acho assim, que, de uma certa forma, os países, né, lá da Europa e tal estão praticamente orientados, Canadá também, orientados pela atenção primária e saúde. Eu acho que isso é uma convergência, né? Quer dizer, a partir de uma ata, quando há aquela mudança no olhar para os países em desenvolvimento e a responsabilização dos países desenvolvidos, né, na implementação de políticas de saúde que fossem capazes de estar próximos às pessoas, que eu acho que é essa grande proposta que vem de Alma Ata, colocar os serviços de saúde ali perto onde as pessoas estão. Eu acho que há uma adesão, de uma certa forma, aí pelos países europeus, e um alinhamento, e isso é uma das convergências principais que eu trago, na assistência. Agora, tu já disseste, o país, os países têm menos de 100 mil habitantes, é mais fácil de administrar. E mais, em alguns há a distribuição de medicação gratuita para as populações de idosos e crianças, principalmente, né? O cuidado materno-infantil está dentro dos programas desses países, mas o Brasil é o único que é de acesso universal e de cobertura, 100%. Então, é um grande diferencial, né? Mas um outro diferencial é que os países que, mesmo que não tenham
uma oferta de cobertura 100% e um programa tão complexo como o brasileiro, investe muito mais em saúde do que o Brasil investe. Então, acho que essa diferença de financiamento que acontece, né, em que países o setor público cobre 80%, 70% do financiamento do sistema de saúde, aqui no Brasil nós pouco chegamos a 50%, né, 40%, 50%. Então, isso também é uma diferença bem significativa, né? Tu tem experiência que tu foste, né, Marcos? Tu foste para a Austrália, né? Tu pudesses vivenciar um pouco da situação por lá, né? Isso, Vera, eu tenho a experiência tanto da Austrália, que foi uma parte do doutorado, pós-doc também, né, quanto eu tive a experiência no intercâmbio na graduação, que foi em Cuba, né, que eu acho que foi uma Perfeito. vivência muito... Claro, Cuba, ambas são... Cuba é o concurso, né? Cuba é o concurso aí, nesse caso, é o concurso. Claro, cada país tem a sua forma de gestão, seus prós e contras, né? Mas o modelo cubano ele é muito inspirador. E ele que inspirou, inclusive, o modelo brasileiro da estratégia de saúde da família, que é o que a Vera vem comentando, da atenção primária, né? Que é o que é ao invés de você esperar ficar doente para daí ir num hospital, na atenção primária você inverte essa lógica. Você tem um médico da família e uma equipe de saúde da família, então enfermeiro de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, né, que vão, por exemplo, em cada bairro, não é nem bairro lá em Cuba, é em cada 2 ou 3 quarteirões. Então tem uma unidade básica de saúde com essa equipe de saúde da família que vai visitar as pessoas nas casas. E aí ele conhece, por exemplo, a dona Vera, onde ela mora, se a dona Vera fuma, se ela faz exercício, se ela está grávida, por exemplo, então ela vai acompanhar o pré-natal. Se ela tem hipertensão, então ela vai fazer um tratamento, né, contínuo, acompanhando para prevenir, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um derrame que a gente fala, né, uma complicação que vai gerar consequências para a pessoa, para a família, e vai gerar mais custos para o sistema também. Então, o modelo cubano é um modelo que é referência no mundo todo, porque ele investe na promoção e na prevenção da saúde, né, e é algo que a gente... Claro, dadas as devidas proporções, a gente está tentando, né, incorporar no Brasil, que é pela estratégia de saúde da família. Então, são realidades distintas, né, que cada país, claro, tem e conduz de uma forma diferente, e que isso impacta também em momentos tão decisivos como esse agora. Eu vou dar um outro exemplo, Vera, que é no outro oposto, que é o exemplo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a saúde pública é precária, ela praticamente não existe. Lá, por exemplo, numa situação dessa de pandemia, vejam só como é, para você internar num hospital, você precisa levar o teu cartão de crédito e deixar o teu cartão de crédito na recepção do hospital. Então, eles já vão passar um calção, e isso para a pandemia, para qualquer problema, né? Aqui, claro, né, a gente tem um sistema que é sobrecarregado, mas a gente tem nós estamos amparados num sistema tanto de baixa, média e alta complexidade como é dos hospitais. Na Austrália, Vera, o que mais me chamou a atenção é a questão das emergências, das ambulâncias, porque aqui nós temos a rede do SAMU. Se eu sofrer um acidente, ou se eu tiver um problema em casa, se eu for picado por uma cobra, eu vou ligar para o SAMU vai até minha casa, eu vou ser atendido. Na Austrália, o maior medo das pessoas era o sistema público de lá, por mais que exista, ele não tem a cobertura de atendimento em situação de urgência e emergência. Então, a ambulância, eu teria que pagar. E, em média, um atendimento de ambulância é $1.000. Então, se eu precisar chamar uma ambulância, eu vou ter que ter $1.000 para pagar, independente. Se eu for pobre, rico, vai ter que pagar, né? Então, são as diferenças, né, entre os sistemas. Vera, eu tô com algumas perguntinhas aqui dos nossos internautas, tá? Os nossos... Manda ver, se souber. São seguidores ou então são seguimores, tá, Vera? Seguidores, que bem isso, hein? Isso é bom. Aqui isso é bom. tem olha, inclusive que você conhece, que é o Jorge Trindade. Jorge é nosso conhecido, inclusive. Ele é também da área de saúde coletiva, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Um abraço bem grande, um beijo para o Jorge. Ele fala o seguinte, ó, vamos ver se a gente dá conta dessa. O que seria a modernização do SUS, que tem sido veiculada na mídia?
como uma proposta de discussão do presidente da Câmara de Deputados, como uma próxima pauta após a discussão da reforma tributária. Então, a Câmara, ele até cita, né, a fonte, o jornal O Globo. Então, o que vem a ser essa modernização? Você poderia comentar um pouco, Vera? Posso comentar o pouco que eu sei, né? É a destruição, na verdade, né? Então, bem curta e direta. Modernização seria, né? Destruição. Gente, isso foi agora, terça-feira. Né? Nós não tivemos nem tempo de metabolizar isso. Jorge Trindade, meu querido, meu parceiro, um abraço grande para você, saudade dos nossos encontros, sabe? Nós estamos, inclusive, num grupo de pessoas discutindo isso hoje, né? Sobre a proposta e o medo que nós estamos sentindo e o temor que nós estamos sentindo com a discussão de uma modernização do SUS. Vejam, a proposta de modernização do SUS lançada pelo nosso presidente da Câmara, ela não incluiu o Conselho Nacional de Saúde para a discussão. Se ela não incluiu a participação das pessoas, o controle social na discussão, o que nós estamos esperando que possa acontecer? Ele diz que essa proposta vem para melhorar a eficiência, a eficácia, né, custo-benefício. Quando nós pensamos a lógica do mercado para um projeto social, naturalmente não cabe. Não cabe nenhuma proposta com lógica mercantilista para um projeto social como nós estamos trabalhando e conduzindo o nosso sistema de saúde. Então, uma modernização que vem logo depois da mudança do Mais Médicos, com a instalação de uma agência para o desenvolvimento da atenção primária, parece que junta oportunidade de começarmos a privatizar numa lógica de oferta de procedimentos. Eu estou aqui pensando que isso é uma chamada, né, para um outro tipo de mobilização, que a defesa, uma defesa incondicional do SUS, mas por canais que talvez tenham que ser um pouco mais potentes. Então, Jorge, nós ainda não sabemos porque ele convidou os empresários, né, de São Paulo, alguns empresários de São Paulo, a dona da Casas Bahia, né, não do Magazine Luiza, quer dizer, pensem o que pode resultar daí. Não acreditamos que seja o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, mas nós nunca tivemos tantas pessoas também destacando que, se não houvesse a presença do SUS, nós estaríamos hoje em torno aí de, sei lá, mais de 200, 300, 500 mil mortes aí, notificadas, porque nós, com certeza, estamos quase nisso, né? Mas notificadas. Então, nós também nunca vivemos no SUS uma situação em que o SUS foi tão importante e visto como tão importante por tantas pessoas, principalmente pela mídia, que sempre pautou o SUS por aquilo que ele não fazia. E aí que eu acho que estamos diante de uma demanda e de um marco que vai trazer de volta o movimento de reforma sanitária para a pauta e vai precisar que todos nós estejamos muito atentos. E aqui eu quero falar para aqueles que não são da área da saúde. Talvez sejam essas pessoas, os usuários, as comunidades, os nossos parentes, os nossos tios, os nossos avós, os nossos primos, talvez seja essa rede, essa micropolítica que a gente tem que fazer para poder mostrar que é ruim com ele, pior sem ele, e que agora não pode ser o momento de mexer. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos passando por um momento trágico na história das nossas vidas. E a gente precisa olhar para isso com o luto que esse momento nos impõe. E com o respeito às pessoas
que estão morrendo e estão em sofrimento. Então, é difícil falar disso sem falar no desgoverno, principalmente naquilo que diz respeito a nossas políticas de saúde e a própria gestão da pandemia aqui no Brasil, né, Marquinhos? Eu deixo para te poder complementar aí, falar alguma coisa. Porque... Eu vou complementar. Uma das nossas perguntas desse nosso bate-papo que a gente tinha conversado era falar se o SUS corre o risco de vida, né, Vera? E ele corre sim, né? Desde que foram implantadas essas políticas que vêm sendo implantadas, né, as políticas de austeridade, como a emenda constitucional 95, né, que estabelece um limite de gastos tanto para a educação pública quanto para a saúde, enfim, políticas assistenciais, né, sociais. Quer dizer, isso é uma forma de você ir estrangulando o sistema, porque você percebe que a população cada vez aumenta, né? Nós vivemos um processo onde as pessoas elas estão se tornando, a pobreza está aumentando, a quantidade de pessoas pobres vem aumentando, a dependência do SUS vem aumentando, uma situação caótica que nem essa que a gente está vivendo, trágica, né, da pandemia, ela requer que seja investido mais em saúde, e aí a gente tem políticas de austeridade, de um lado, né, que foi uma grande manobra, enfim, com o Congresso Nacional, para limitar o investimento público em saúde. Do outro lado, você tem um lobby muito grande dos planos privados de saúde, que querem abocanhar, e vejam, gente, a nossa defesa aqui é de uma saúde pública e gratuita e universal, né? Então, a saúde, ela não é uma mercadoria. A saúde não é algo que possa ser comercializado, né? Senão a gente acaba que nem nos Estados Unidos, que você tem que deixar o teu cartão de crédito na entrada da unidade de saúde, né? Então, quer dizer, para nós aqui, a nossa Constituição diz isso, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado de fornecer essa saúde, né? E na gestão da pandemia, mais especificamente, então, veja, nós temos esse desmonte que vem acontecendo, né? Nós temos, por exemplo, o Jorge até comenta aqui no chat, né? A nova Política Nacional de Atenção Básica, né? Que ela tenta, de certa forma, desestruturar o NASF, que são o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é onde trabalham, né, os fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, apoiando as equipes de atenção básica, a própria desestruturação da estratégia dos agentes comunitários de saúde, que são uma peça fundamental no SUS, né? Isso aí, eu até, assim, consegui vivenciar isso na prática, né? Durante o meu doutorado, a minha tese foi uma pesquisa etnográfica numa unidade básica de saúde, e eu pude perceber como os agentes comunitários de saúde são imprescindíveis para o sistema. Então, sem eles, o sistema não anda, eles fazem o diálogo com a população, né? E na gestão da pandemia, que a Vera comentou, veja, uma gestão catastrófica, né? Então, veja, por mais que a gente tenha um sistema único de saúde que é referência, e que ele tem os seus âmbitos nacional, né, Ministério da Saúde, estadual, secretarias estaduais de saúde, e municipal, secretarias municipais de saúde, é preciso que haja uma coordenação entre esses três níveis. E o Ministério da Saúde tem que lançar políticas gerais, diretrizes, e foi justamente o que não aconteceu na pandemia. Então, não houve diretriz coordenada, unificada, ou se houve muito pouco, né? Por quê? Porque ficou muito a critério dos estados e dos municípios tomarem as suas decisões, nem sempre com pessoas qualificadas, enfim, com dados disponíveis, né? Então, veja, a gente chegou ao cúmulo de ter um Ministério da Saúde que não fazia nem o mínimo, que era contar o número de casos e divulgar, e contar o número de óbitos, né? Então, nós tivemos que, quer dizer, os estados mandar para daí um grupo da imprensa computar isso tudo e divulgar. Então, isso é uma grande ameaça que já está em curso, né? Então, a gente tem que lutar com unhas e dentes para que isso não avance. É ou não é, Vera? E aí eu quero complementar, assim, pedir que as pessoas que estão acompanhando aí pensarem e refletirem um pouco, né? Se é por acaso que o Ministério da Saúde está há mais de 2 meses sem ministro da Saúde. Se não há uma intencionalidade de manter
acéfalo essa pasta importante para negociar essa pasta agora, véspera de eleições municipais. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que durante muito tempo na minha vida, e até hoje, eu acho assim horrível a gente ter que falar, e não gosto de conversar sobre política partidária. Mas eu acho que nós precisamos, nós brasileiros, pessoas, cidadãs, nós precisamos observar que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Nós estamos perdendo o sentido de civilidade. O que é viver junto com outras pessoas? Porque esse modelo que o Ministério ou que esse desgoverno propôs de prestar o cuidado na pandemia é exatamente um modelo social em que cada um faça o que quiser para si próprio, porque é a individualidade que prevalece. Então, nós estamos perdendo preceitos de vidas, de viver em coletividades. Essa supervalorização da individualidade, das tomadas de decisões e das responsabilidades pessoais, em detrimento de que há uma questão coletiva, social, dada, em que todos nós temos essa responsabilidade, está sendo tirado do debate. E aí eu chamo a atenção para os equipamentos de formação. Os equipamentos de formação são as escolas, são as igrejas, é por onde as pessoas passam um bom tempo das suas vidas tentando organizar formas de viver, de aprender e de se profissionalizar. O que nós fizemos com os nossos estudantes para mostrar que há uma responsabilidade enquanto cidadão para as conquistas que são boas para todos nós e para novas conquistas. E para manter aquilo que é de direito, que democraticamente foi conquistado. Tanto é que eles não têm clareza sobre isso que eu vejo jovens falar que são a favor da volta da ditadura. Jovens, 20 anos, 18 anos. O que os jovens têm de experiência de vida que dá a eles condições de fazer uma defesa dessas? Então, nós precisamos pensar que o equipamento formador não tem que fazer o que dizem que fazem, que é, como é que é catequizar. Não, nós precisamos instrumentalizar as pessoas. E precisamos instrumentalizar não só aqueles que estão sob a nossa responsabilidade de formação, mas também aqueles que estão vinculados a essas pessoas. Trazer o pai para dentro da universidade, a mãe para dentro do debate, sabe? Os parentes, fazer esse assunto, ampliar esse debate. Hoje, de tarde, nós falávamos aqui no nosso grupo que nós precisamos estourar a nossa bolha. Uhum. Precisamos parar de conversar só com aqueles que conhecem o nosso dialeto, que é o dialeto da saúde. Nós precisamos dizer sim. Olha, gente, o ônibus está limpo. Tá, pois é, então, vigilância aí, vigilância em saúde, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Isso aí é SUS. Nós precisamos cansar disso. E nós achávamos que a coisa estava dada. Porque estava na Constituição. Nós temos que defender a Constituição. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta aí Tem. no topo. Temos perguntas, Vera. Tem uma pergunta até aqui que no meu chat ela cortou um pouquinho, mas eu vou tentar fazer, tá? É da Andréa Espínola. Andréa é colega, ela é professora também, e ela é arquiteta. Ela tem pesquisado muito a distribuição territorial do atendimento, de baixa, média e alta complexidade no território brasileiro, e ela tem aprendido muito. Ela acredita que a pandemia reforçou muito a importância do SUS, em especial para as classes média e alta, que muitas vezes desacreditaram, né, ou desacreditou do sistema público de saúde por puro preconceito. E aí a pergunta dela cortou aqui, você acha que uma estratégia de divulgação de pesquisa e de atendimento não poderia estar... eu acho que talvez a gente poderia comentar dessa questão das diferentes classes, né, e classes sociais e as iniquidades, né,
e como que a classe média vê o SUS. Muitas vezes a classe média ela vê como uma coisa de pobre o SUS, né? E na verdade, na verdade não, né? Mas, O SUS, como eu comentei, né? Você, por exemplo, mesmo um procedimento de altíssima complexidade, que é um transplante, gente, só tem no SUS. Se você quiser fazer um transplante, você pode ter o melhor plano de saúde que você tiver, que você, né, puder pagar. Mas E por que acontece isso? Justamente para que não haja aquele que é mais rico que vá lá e possa comprar um órgão de uma pessoa que seja mais pobre. Então, existe uma fila única que ela é gerenciada pelo SUS e os transplantes são feitos só pelo SUS, né? O SUS ele vem também como uma estratégia para reverter essas iniquidades em saúde, né? A gente tem, e aí até a Vera, gostaria que você comentasse um pouquinho, Vera, principalmente pelo fato de você ser uma mulher, ser negra, né? Como essas questões de racismo elas influenciam na saúde também e como, especialmente no contexto agora da pandemia, né? Nós tivemos uma primeira onda que foi, né? Pessoas que vieram da Europa, dos Estados Unidos, trouxeram o vírus e espalharam, começando pelas suas empregadas domésticas, né? Seus funcionários mais próximos, enfim. Se você quiser fazer um comentário, olha, a palavra está contigo. E eu queria dizer assim, ó, que nós até temos mais perguntas aqui, mais comentários, mas a gente já está caminhando para o fim. É muito rápido, né, Vera? Então, enfim, vou deixar para você. demais rápido. Demais, é. Demais de rápido. Não, É. demais. Então, para Mas, você comentar um pouco assim, ó, sobre. eu acho que a pergunta. Não o nome da moça que fez a É a pergunta. Andrea. Andrea. Então, eu acho que a Andréa, obrigada, Andréa. Eu acho que você faz uma observação, mesmo que a pergunta não esteja completa, eu acho que você faz uma observação muito pertinente. Eu gostaria muito, mas eu gostaria muito mesmo, que as nossas pesquisas, né, que o mundo acadêmico conversasse mais com o mundo fora da academia. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem entender uma pesquisa com dados, com números por aí, para ela entender como é importante a ciência na configuração, no cuidado das pessoas, na saúde, em todas as áreas. Mas, infelizmente, a academia tem um ranço, e eu posso falar porque eu já passei pela academia também. O ranço do status, o ranço da publicação, o ranço que não pode ser de um jeito e tem que ser desse, e só pode ser daquele para ter valor. Isso são formas pactuadas entre os pares. Nada mais, nada menos. Quem diz que é legítimo ou não é legítimo são os próprios pares. Então, a ciência, ela se faz para ela mesma. E é muito complicado. Agora, quando eu tenho pesquisas que são capazes de desestruturar esse diálogo dos iguais, né, que eu digo que é o diálogo da academia, e resultados que possam ser colocados na fala que as pessoas sejam capazes de compreender, certamente as pessoas aderem, compreendem, defendem, né? E aí eu acho que a gente se surpreende quando começa a conhecer o que é o SUS, como é que ele está organizado, que tem cobertura. Ah, que transplante é caro, mas é só o SUS. O que acontece com o transplante, Marquinhos, é o que deveria ter acontecido agora na pandemia. Fila única, UTI, tudo. Quer dizer, alguém ganhou com um hospital de campanha. Alguém está ganhando R$ 1.500 por diária de hotelaria de UTI. Gente, na situação que nós estamos vivendo, na crise que nós estamos vivendo, é possível que alguém ache que isso é normal? Que uma diária de UTI, a hotelaria de um hospital, R$ 1.500? O que uma família não faz para defender o seu ente querido? Então, se nós colocamos a saúde como mercadoria, daqui para frente não vamos ficar surpresos que para tirar bicho de pé a gente vai ter que pagar. Por quê? Porque é essa lógica, é de ganhar dinheiro.
E é contra isso que nós queremos a adesão das pessoas. Nós queremos firme, claramente, e em tom muito alta, dizer que saúde não é mercadoria. E que nós, profissionais de saúde, usuários de saúde e as pessoas cidadãs que têm um mínimo de princípio de moralidade e civilidade, sejam capazes de defender. Então, diante disso, a pandemia ela revelou as nossas fragilidades sociais, nosso pior lado, as nossas iniquidades. A pandemia desfraudou esse cenário horroroso que parece um filme de terror que a gente assiste. Por um lado, né, nós tivemos a classe média que trouxe isso, a classe média alta, né? E uma classe média que não quer baixar de nível. Então, a classe média não quer reconhecer, e aí eu acho que é preciso entrar num outro setor, que é o setor das ciências sociais, que eu acho que vocês da saúde coletiva, que aprofundam mais, nós já discutimos um pouco mais. O profissional clínico não discute isso. Né? Nós que trabalhamos com a lógica da atenção básica, nós discutimos as questões sociais. E nós vemos hoje que nós temos muito mais pessoas negras, pretas, pobres, de periferia, morrendo, do que pessoas brancas de classe média. Por quê? Porque elas têm salvaguardado o seu plano de saúde e o seu leito desocupado enquanto as pessoas estão em 2, 3 dias, 4 dias em fila de espera. Será que isso é justo? Acho que não. Por isso a equidade. Por isso que nós precisamos do SUS enquanto política social. Porque o negro, o preto da periferia, as condições em que ele vive são muito piores do que o branco de classe média. Seja condições de moradia, seja condições de transporte, seja condições de alimentação, de convívio. Então, assim, eu não posso pensar em ter mais, em ganhar mais, vendo essa realidade social. E como mulher, como negra, né, que venho de uma origem, sou pobre ainda, porque eu acho assim que eu não tenho nenhuma honra de dizer que eu sou de classe média por quê? Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, sabe? Eu acho que essa classificação é justamente para poder dizer, olha, vocês já estão numa classe superior. É uma forma de eu ter pessoas na minha mão que não vão querer olhar para outra classe e chegar nesse lugar de onde elas já saíram. Mas isso é um engodo, porque hoje, com os vínculos de trabalho precários que nós temos, hoje, com as condições precárias, seja em qualquer área que as pessoas dizem, porque eu sou empresária, eu sou uma microempresária. Gente, é uma ilusão do neoliberalismo, que estão jogando goela abaixo. E nós estamos comprando e comendo com farinha. Então, eu acho que a nossa educação, quando ela quer se fazer muito num alto status, né, com uma assim, num discurso muito moderno, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos discutir essas questões com nossos estudantes. Então, questões interseccionais. Nós não podemos discutir a questão da mulher sem discutir a questão do trans, do pobre, do negro, da lésbica. A nossa luta é uma luta única. Então, discutir pobreza, discutir gênero, discutir classe, é discutir a condição de vida daqueles que sempre foram excluídos. E não é uma luta dos homossexuais, e não é uma luta antirracista dos negros, não é uma luta LGBT, é uma luta cidadã. E é isso que eu acho que nos falta fazer as pessoas entenderem. É uma luta para um bom e um bem viver de todos. Mas isso perturba e incomoda. Porque dividir mais significa eu ganhar menos. E hoje as pessoas estão sendo educadas para não compartilhar. Só compartilhar likes. Likes, 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 likes. E isso nós precisamos
estar atentos e fortes, não termos medo de enfrentar a morte. É isso aí, tá certo? Tu quer que eu dê tchau? Já é. Acho que pode dar tchau então, Vera. Eu até queria só complementar com uma frase que eu gosto muito da Angela Davis, tá? Que ela é Nossa, uma a Lê tá bem de autora, enfim, longe, feminista. Ela fala que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, não basta eu ser contra, né, a homofobia, eu tenho que ser a anti-homofobia, eu tenho que lutar contra, né? Não basta eu simplesmente ver e dizer, eu não sou racista, mas não, eu tenho que lutar contra aquilo. E o mesmo é em relação a vários temas, né? E o mesmo em relação à saúde. Então, por mais que muitas vezes muitas pessoas possam ter eventualmente um plano de saúde, um acesso a um plano privado, mas elas têm que defender o SUS também, porque o SUS, muitas vezes, quando você precisar de o tratamento mais de alta complexidade, o mais caro, como um transplante, ou enfim, uma quimioterapia, você vai recorrer ao SUS. Então é ele que vai te salvar, né? Assim como é agora na pandemia. Né? Imagina o que seria da pandemia se nós não tivéssemos o SUS, tá? Então, Vera, eu quero agradecer bastante pela tua fala, né? Foi muito firme, muito direto ao ponto. Nós teríamos mais coisa aqui para falar. Eu vou passar para você se despedir, enfim, passar a tua mensagem final, perdão, e na sequência eu vou passar também para a Elisiane, que ela irá fazer a nossa despedida dessa temporada, dessa nossa live, tá? Então, Vera, com a palavra para você se despedir. Isso. Então, eu, como mulher negra, preciso dizer que nós precisamos, né, e os brancos precisam, né, reconhecer os privilégios. E reconhecer os privilégios é pensar em não resolver só os seus problemas. É pensar que os seus problemas têm dimensões muito diferentes quando as condições de vida das pessoas são diferentes. Reconhecer os privilégios é pensar hoje que as escolas privadas estão pressionando para voltar às aulas, enquanto as escolas públicas não têm condições de dar acesso a todos os estudantes ao ensino remoto. Então, o estudante que está em processo de formação, ele precisa se solidarizar minimamente com o seu igual, porque é esse seu igual que vai estar com ele compartilhando o espaço de trabalho. E aí nós começamos a fazer as diferenças. Nós precisamos ser antirracistas, no sentido de reconhecer os privilégios que nos colocam de forma muito mais favorável em alguns lugares. E isso é um apelo que eu faço, mas também não vou encerrar minha fala sem falar um pouquinho mais, porque foi uma encomenda, sobre a modernização, então, a modernização do SUS. Vamos ficar atentos, vamos nos mobilizar, quem sabe fazer um movimento nacional das escolas públicas, das escolas privadas, da área da saúde, para fora do espaço da saúde. Aqui nós temos no campus, são quantos cursos, Marquinhos? São 14 de graduação. Quem sabe os cursos, o curso da saúde, que é a saúde coletiva e serviço social, eu acho, educação física, né? Quem sabe se juntam aí e façam uma ação dentro do campus para os outros cursos, dizendo o que nós estamos, o risco que nós estamos correndo com relação ao sistema de saúde. Quem sabe essa seja a grande tarefa de se fazer no ensino remoto à distância. Um grande movimento nacional em defesa irrestrita ao nosso sistema único de saúde. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala, dizendo que meus colegas já disseram no nosso grupo de estourar a bolha com quem nós conversamos, fortalecer o sistema único de saúde, sair do conforto do sofá que essas aulas remotas nos colocam e nos manifestar em defesa do SUS, e formar para que as pessoas trabalhem no nosso sistema único de saúde, que é a nossa maior política social de todos os tempos no Brasil. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês, né, particularmente ao nosso tradutor, ao William no apoio, a nossa gestora que está aí nos aguardando, a você, Marquinhos, a todos aqueles que nos acompanharam, aos colegas que nos perguntaram, aqueles que só ouviram,
e dizer que a nossa luta vem de longe no movimento negro, e a nossa luta no movimento da reforma sanitária também vem de muito longe. Nós não podemos perder um avanço, nenhuma conquista, nada, certo? Obrigada. Obrigado, Vera, foi excelente, obrigado de coração por ter aceito o convite e feito essa fala aqui para nós. Para nós é uma honra, e gostaria então de agradecer a presença de todos, né, a audiência. Essa então foi a nossa série de lives para esperançar, né, a nossa live para sair dessa maré. E em tempos de pandemia, olha, gente, o SUS, eu digo que é a nossa maior esperança, tá? Então vamos defendê-lo com unhas e dentes. Então, gente, eu passo a palavra para nossa querida Elisiane, a nossa diretora, para ela fazer então o encerramento dessa temporada de lives. Um beijo aí. Primeiro, agradecer imensamente o Marcos e a Vera por essa tarde intensa. As nossas lives, elas são de 1 hora, e a sensação no final sempre é de, poxa, a gente poderia ficar mais, né? Mas a ideia, inclusive, é de ser em 1 hora, para que venha com a intensidade e a força que vem nesse mundo de lives que virou a nossa vida, né? Lives e reuniões remotas, e que seja um motivador para a gente continuar atentos, fortes e na luta. Nós, nesse período que nós começamos com as lives, eu hoje estava fazendo aqui para fazer o fechamento, fechamos com a discussão do SUS, da saúde, e iniciamos com a discussão da educação. Isso não foi planejado, são aquelas coisas que o cosmos, né, quando a gente se movimenta para uma vida pelo bem e para o bem, ele providencia para nós. Então, a nossa primeira discussão temática foi educação, e hoje nós terminamos com a saúde, nesse momento em que, nesse desgoverno que nós estamos, né, que tem um projeto para isso, exatamente na educação e na saúde, onde nós estamos completamente à deriva, quando nós deveríamos ter uma política, por pior que ela fosse, né, para a gente poder lutar contra. Né? Então, a gente tem um ministro interino, tem uma sequência aí de ministros da educação que não fizeram nada, e o que fizeram vieram para arrasar ainda a terra arrasada. Então, a gente fecha o nosso ciclo de lives nessa luta intransigente para não perder nenhum direito da educação e da saúde pública, gratuita, universal, direito conquistado com a vida das pessoas, né, e dever do Estado. Então, e entre a educação e a saúde, nós tivemos vários outros temas que eu vou rapidamente dizer para vocês, né, mas como eles compõem essa rede de esperança no sentido freiriano, né, a gente chama aqui esse espaço de para sair dessa maré, lives para esperançar. E o esperançar é não ficar esperando, é que a gente se movimente, lute e conquiste a utopia, né? E ao conquistar essa, a gente vai em busca de outras. Então, nós fizemos discussões sobre ciência e solidariedade, as pessoas com deficiência, crise hídrica, luta indígena, direito à cidade, alimentação e agroecologia, infâncias, arte, leitura e escrita. O Ringo, né, que foi quem mais participou aqui conosco como intérprete, talvez até nem ele tenha se dado conta assim como eu hoje, né, fui me dando conta da imensidade de temáticas que nós já discutimos. Nesse sentido, né, eu quero encerrar esse primeiro bloco de lives que nós fizemos aqui, e dizer para vocês, né, agradecer a todos que participaram, como aqueles que vieram problematizar as temáticas para nós, que estão aqui acompanhando as lives, e no mês de agosto nós faremos uma interrupção das lives, mas por um motivo bastante importante para nós, né, aqui no setor litoral. Agosto é o mês de comemorarmos os nossos 15 anos de setor litoral. Então, iniciamos a nossa comemoração a partir de amanhã, na organização
da nossa grande festa de lançamento da revista em comemoração aos 15 anos do setor, em que estamos recebendo depoimentos de todos aqueles que fazem parte dessa história, e no dia 28 de agosto, retornamos aqui nesse espaço, das 17 horas, para fazer essa festa de comemoração e para lançarmos a revista comemorativa do setor. Então, ficaremos nesse tempo, né? O William está aqui e a nossa equipe da comunicação organizando esse momento do dia 28, dando forma aos relatos, às fotos, aos vídeos que têm chegado a nós, e fica aqui, então, combinado entre nós o nosso reencontro, né, para sair dessa maré com uma grande festa de comemoração do nosso setor, no dia 28, às 17 horas. E, enquanto isso, todas as lives que nós fizemos, elas estão à disposição no nosso site. Então, aqueles que perderam alguma temática, ou que por conta da intensidade e a rapidez que a gente passa por ela aqui, né, tenham vontade de retomar os temas, ouvir, usar essas lives também agora nos seus encontros remotos, todas essas temáticas estão lá no site, e aí nós convidamos também nesse período, vocês nos revisitarem, né, no que está lá organizado, guardado com tanto carinho e disponibilizado no site. Então, mais uma vez agradeço, Vera, Marcos, por terminarmos de forma tão forte e tão dentro daquilo que eu e o Lorival, né, aqui na direção, a gente entende que é estar na direção, que é abrindo espaço para o diálogo, para a escuta, para nos reforçarmos os nossos argumentos pela luta intransigente pela democracia, e nenhum direito a menos, ninguém solta a mão de ninguém, vamos sair juntos disso tudo, porque a gente junto é muito forte, né? Então, muita gratidão, e nos vemos, você venha dia 28 para a festa, que vai ser muito legal, tenho certeza, para você. Como nós somos diversos, obrigada, você. E aqui no setor literal, a gente faz uma universidade que cada vez mais a gente quer popular verdadeiramente, tá bom? Então, assim, nos despedimos. Muito bom. E, Ringo, sempre muito, muito feliz porque você está aqui com a gente, garantindo que a nossa comunidade surda tem acesso, e a cada vez, acompanhando você, também a gente vai aprendendo aquilo que devemos saber, que é Libras, né? Então, um bom final de tarde a todos nós, e nos vemos no dia 28, tá certo? Tchauzinho, obrigada. Beijo. Tchau.